Olá, este é o Por Dentro da Política Especial, sempre com temas de interesse público e desafios colocados à classe política. E o assunto de hoje, fake news, notícias falsas e crimes digitais. Vamos falar com a doutora Tânia Fernanda Prado Pereira, que é delegada de Polícia Federal em São Paulo, graduada em Direito pela Universidade de São Paulo, mestre em Segurança Pública na Universidade Jean Moulin, em Lyon, na França, e diretora regional da Associação Nacional dos Delegados de Polícia Federal, Regional São Paulo. Também preside o Sindicato dos Delegados da Polícia Federal no Estado de São Paulo. Muito bem-vinda ao estúdio da TV Alesp. É um prazer conversar com a senhora sobre um tema tão candente quanto fake news. O impacto, o estrago que isso pode provocar nas eleições, nas candidaturas. Mas antes de mais nada, fake news ou notícia falsa é crime, doutora? Bem-vinda. Muito obrigada pelo convite, né? Sempre bom falar sobre esses assuntos, né, tão atuais. Então, o fake news, né? O que são as fake news? Tudo está na língua do povo, tudo. Fake news são as notícias falsas. Nem toda fake news gerará uma consequência penal, nem tudo será crime ali. Mas uma parte daquelas informações falsas, a maneira como, né, dependendo do que for colocado como conteúdo, se houver uma ofensa à honra de uma pessoa ou de um candidato, no caso de uma questão eleitoral, dependendo então desse conteúdo, pode se configurar um crime. E não só isso, né? Casos assim de propaganda eleitoral com um teor fraudulento ali, de repente pode, além de ser uma irregularidade eleitoral, também pode se configurar um crime, dependendo de como for feito. Depende também do estrago, da propagação, como ela chega. Eu tomo, por exemplo, o caso de um candidato que está no mandato, é um deputado estadual, e que teve a honra, né, arranhada, porque lançou-se uma notícia falsa de que ele estaria propondo um projeto de lei de dar férias a presos. Isso, que pode parecer uma brincadeira para muitas pessoas, correu o mundo. E ele só se preocupou, doutora, quando alguém que estava nos Estados Unidos perguntou para ele se tinha cabimento aquela notícia. Ou seja, lá nos Estados Unidos foi chegar uma notícia dessa. Bastava voltar com algum selo da imprensa norte-americana aqui para o Brasil e podiam achar que era verdadeiro sem checar. Como é que o senhor vê uma situação dessa, um caso muito particular, do estrago que pode provocar, ainda na pré-candidatura, na pré-campanha, como diziam? Isso é bem um retrato do potencial de uma simples notícia falsa, né? Então, a internet, ela se torna realmente uma ferramenta maravilhosa de informação, né? Tanto que os meios de comunicação se adaptaram a essa nova realidade, tudo. Mas, ao mesmo tempo, uma coisa que seja soltada num lugar e viralizada, né, como se fala, compartilhada pelas pessoas, ela vai se tornando uma verdade, a ponto daquilo depois não conseguir nem ser contestado à altura pelo decurso do tempo. Porque, de repente, um fator importante ali também é que a justiça seja rápida na determinação. Na apuração. E para que retire aquele conteúdo do ar. Então, num ano eleitoral, por exemplo, a justiça eleitoral se propôs a ser bem célere nisso. Teve uma candidata aí que colocaram que ela estaria implicada numa lista de delação e ela não estava. Então, rapidamente, o partido pediu para a justiça para fazer isso, para retirar esse conteúdo e conseguiu. Mas se você demorar mais que uma semana, aquela questão ali se torna, né, pacífica e pode afetar o processo eleitoral. Esse que é o grande problema. Agora, as pessoas não têm o hábito de ficar checando notícias. Geralmente vem a fonte como fidedigna e replicam aquilo. Ali. Pronto. Já. Infelizmente, ainda há essa cultura imediatista, né? Eu diria que a pessoa recebe, já manda. Mas eu acho que aos poucos há um processo de conscientização que está melhorando. Eu vejo pessoas até do meu relacionamento, até da família, que mandavam coisas e agora eu ponho assim, ó, você já olhou no site dos boatos, por exemplo? Ah, não olhei, então dá uma olhadinha lá e já manda. E aí a gente mesmo já consegue ir acostumando, né? Fazendo com que as pessoas também sintam um pouco de vergonha de mandar uma coisa... Uma notícia falsa. Né? Então se torna até uma coisa, uma dinâmica interessante essa, que antes não era, porque mandava e falava assim, não, mas isso é verdade, tá aqui, ó, tá circulando na internet. E hoje em dia as pessoas já falam, então, puxa, desculpa, eu enviei uma coisa que não era verdadeira. Mas na realidade, além de tudo, quem está encaminhando tem que pensar o seguinte... Dependendo do que estiver naquele conteúdo, ela também pode estar cometendo crime, porque ela pode estar ofendendo a honra de alguém, ou até mesmo assim aquela questão da pesquisa eleitoral falsa ou a fraudulenta, que não tem autorização, né, para ser feita, e sai lá, fulano está super bem em todos os estados e não sei o quê.
E aí as pessoas começam a divulgar. Dependendo de como for feita essa divulgação, quem compartilhou também pode responder ali por um crime eleitoral. Sim, no caso ainda da propagação dos grupos, não tem muito aquela questão de aceitação, porque a pessoa é próxima. Sendo a pessoa confiável, o que ela fala também já vem com um lastro de confiabilidade, ou seja, não precisa checar, aquela pessoa lá sabe o que está fazendo. É, tem muito isso, sim. E até nos debates dos políticos a gente observa, né, muitas coisas que tanto a imprensa às vezes pode se enganar um pouco, mas os candidatos também, e aí já vem lá a matéria, né, veja aqui o que é verdade e o que é falso do debate e tal. E é bacana ver isso, porque agora as pessoas, né, da imprensa... A checagem também é instantânea. É, essa checagem eu acho muito importante, já fazer um catálogo, ó, isso aqui é verdade, isso aqui não é tal, aqui eles confundiram, esse dado não é real. Então, há uma dinâmica melhor nesse ano eleitoral, o que não aconteceu tanto na Europa, na questão do Brexit, né, que foi a saída do Reino Unido. Que está sendo, de alguma maneira, até revisto, né? A senhora que teve, que estudou, que pesquisou também na Europa, sabe que esse problema é planetário, não é só aqui no Brasil. Nos Estados Unidos também, até que ponto uma certa manipulação de notícias na internet teria influenciado no processo eleitoral. Então, o Brasil, ainda nessa, de certa forma, foi privilegiado, porque então, depois de ter acontecido isso lá fora, o Brasil já começou a prestar mais atenção. A gente tem que tomar cuidado com o que pode acontecer, as consequências de notícias falsas aqui dentro do país. Seria o Brasil também um terreno fértil e privilegiado para a propagação de notícias falsas, doutora? O brasileiro já é um brincalhão por natureza, né? Então, às vezes ele vê uma coisa, ele fala, ai, deixa eu mandar para o pessoal e tal. E também, o grande volume de usuários de internet está aqui no Brasil, em São Paulo, principalmente, né? Sim. Então, já o pessoal já tem esse perfil, né, de gostar, de compartilhar tudo. E também não só na questão eleitoral, né, na questão de saúde também. Tem muita coisa falsa. Tome um copo d'água e, por consequência, você vai evitar, não sei o que, doer. É bom tomar água, mas não precisa inventar uma notícia falsa para que as pessoas tomem água. Mas, às vezes, até a notícia falsa pode ser perigosa, né? Dizer assim, abandone o seu tratamento X e passe só a fazer tal coisa. E tem gente que acredita, infelizmente, coloca várias vidas em risco, até campanhas para que a pessoa não tome vacina. Tem muita coisa complicada ali na internet. No caso do eleitor que também toma por verdadeiro uma fala que às vezes está na boca até de um candidato, não há sempre o risco de ficar propagando notícia falsa, ou fora do contexto, ou uma notícia velha, que é tida como... Isso é o pior que tem. Pega uma notícia, isso está acontecendo, eu já estou percebendo, notícias de 1, 2 anos atrás, fulano foi indiciado, não sei o quê, e você fica achando que a pessoa foi indiciada agora, e as pessoas vêm me perguntar, nossa, indiciaram fulano. Aí eu falo, dá uma olhadinha na data da notícia, essa notícia é antiga, houve realmente isso, mas depois a pessoa foi absolvida, né? Ou às vezes o processo ainda não acabou, então tecnicamente a pessoa é inocente ainda, tal. Então tem muito isso. Esse acho que é um dos piores tipos de notícia falsa, né? Porque na verdade você dá uma requentada num fato antigo e causa um impacto ali também. E assim, o que a gente nota é que o judiciário muitas vezes também é demandado por coisas que não são fake news. Então, às vezes acontece uma coisa, o candidato não acha conveniente a divulgação de determinado assunto e pede para que o judiciário retire aquele site. E aquilo não é bom também, porque se o judiciário saísse como um robozinho automaticamente fazendo o que é pedido, haveria um risco de censura. Então, esse debate foi muito forte. Aliás, eu queria que o senhor explicasse para a gente um pouco dessa diferença, porque às vezes se fala, olha, aquela notícia é falsa, até checar, entra-se com uma representação, uma queixa-crime, aí bloqueia-se, por exemplo, o WhatsApp, como já aconteceu, tirar do ar um serviço de importância que é, reconhecidamente, por conta de uma notícia que depois vai se checar e não é de todo falsa. Como é que fica isso? O judiciário tem um papel muito importante nisso, né? No WhatsApp, o que acontecia é que muitas vezes, em razão de uma investigação, às vezes assim, de crime organizado, violento, tráfico de drogas e tal, em que os criminosos se comunicam por essa ferramenta, o juiz determinava que fosse liberado acesso à polícia para monitorar as conversas. E aí, quem administra o WhatsApp fala que tecnicamente isso não seria possível. Que é tudo criptografado também, não teria acesso ao teor da conversa. Ele só identifica o ponto a ponto, que veio desse ponto A e chegou naquele ponto B, ou naquele grupo. E que não teria como entrar no meio e mandar para um terceiro, que seria a polícia. E aí o juiz, né,
coloca assim, não, mas é que você está no Brasil, você tem que obedecer à regra brasileira, você tem que dar acesso à polícia, porque no exterior às vezes eles dão, então como é que aqui... No Brasil tentam, não daria, eles né? tentam tirar o corpo fora, então são coisas que ainda precisam ser melhor tratadas e é importante que seja debatido, porque antigamente você monitorava as conversas telefônicas e descobria quadrilhas, né, fortíssimas, e agora eles usam esses aplicativos e a polícia precisa ter acesso a essas comunicações. Agora, na questão das fake news, havia um grande debate, né? Se era necessário fazer um projeto de lei criminalizando algumas condutas ali como... Alguns chegaram a Brasília, tanto na Câmara quanto no Senado. E assim, foram colocados ali em discussão num momento muito complicado, né? Muito em cima da hora, a eleição aí já chegando. E o assunto não estava amadurecido. E uma das grandes críticas seria isso. Será que precisa haver um controle tão forte da internet, das comunicações, das notícias? Isso daí não poderia ser censura também? Que é uma coisa muito ruim. Sim. Uma censura prévia, talvez, né, até a determinadas notícias. Então, esses projetos não prosperaram. Mas o fato é que nós temos uma legislação que não é ruim hoje. Claro que algumas vezes você vê que as penas são baixas. Mas eu acho que o mais importante de tudo é a retirada do conteúdo. Sim. Porque se realmente tiver uma coisa muito falsa, muito pesada ali, como esse caso de dizer que uma pessoa está na lista de delação de fulano ali, da Operação Lava Jato, e é uma absoluta verdade, assim, objetivamente, é uma absoluta mentira que esteja, né, a pessoa envolvida naquilo, que é uma coisa muito grave, então isso tem que ser retirado rápido. E se tratando de uma candidatura, pode custar o mandato. Exatamente, porque daí você consegue afastar 5% das intenções de voto naquele candidato. Isso é um número muito grande, né? O impacto é muito grande. Então, eu tenho essa percepção de que a justiça está funcionando de maneira rápida nesse campo administrativo eleitoral. E tem também a questão dos robôs, né? Porque no exterior a gente viu falar muito isso, né? Sim. Estavam usando aí, até chamam fazendas de robôs. Então, você contrata ali na China 10 mil celulares que estão conectados. Só dando likes, comentários, compartilhar. Inclusive com um rosto de pessoas, com figuras. Tudo, com nomezinhos fictícios ali, todos esses perfis falsos. E são contratados ali no exterior e tal. E esse problema, obviamente, tem reflexos aqui no Brasil também, né? Uma coisa é você contratar um impulsionamento, que isso é permitido. Sim. E o candidato, faz parte da regra do jogo. O candidato pode declarar isso para a Justiça Eleitoral, tudo certinho. Agora, você contratar robôs ou pessoas para falarem bem de alguém, aquilo tem que ser declarado na campanha eleitoral. E que dinheiro que paga isso? Então, há um risco, né? Uma questão criminal envolvida. Explica melhor isso. Qual é a diferença da pessoa distribuir numa esquina um santinho, ficar com a bandeira na mão ali, e esse que vai por trás ali na internet, contrata uma fazenda de endereços que não existem e começam a propagar notícias boas de um candidato ou notícias ruins de outros candidatos? O direito eleitoral, ele tem vários princípios, né? E ali, dentre aquelas regras também do direito eleitoral, tem a questão da proteção, a lisura da eleição, né? Então, assim, tudo que for gasto na campanha eleitoral tem que ser declarado. Então, muito se fala assim, criminalizar o caixa 2. Na verdade, já há uma forma de criminalização, que se alguém declarar em falso no momento da prestação de contas, falar, olha, eu gastei 10 mil reais com a minha campanha, e na realidade, por fora, ele recebeu dinheiro, usou outra forma de pagamento, ele estaria cometendo aquele crime de falsidade ideológica eleitoral. Sim. Então, quando alguém contrata uns panfleteiros lá, a gráfica, tudo para fazer, normalmente isso aí é declarado. Tem o CNPJ no próprio santinho. No santinho, exatamente. No próprio santinho já tem que estar declarado ali, onde está a origem daquele material, que depois pode ser checado no site da candidatura, onde tem a descrição de todas as empresas que fizeram, empresas no caso não, que trabalharam, porque a empresa não faz doação mais, é sua pessoa física. Mas as que estão no suporte da campanha tem que declarar, está lá o CNPJ. Tem que declarar. Isso a gente viu nos anos mais recentes, a importância de que haja essa transparência e esse controle e que os candidatos cumpram realmente essa regra e os partidos também. Agora, a partir do momento que começam, né, notícias de que digital influencer está sendo contratado para falar bem do candidato fulano, certo? Quem está pagando essas pessoas? Isso está sendo declarado?
Se não está sendo declarado, então, em tese, poderia haver um cometimento de crime. E como é que eu separo? Eu estou provocando a doutora Tânia aqui para explicar qual é a diferença que tem esse influenciador digital que recebe para falar bem de alguém e as pessoas que normalmente gostam da política e que se alinham com uma candidatura e também vão lá dar likes, compartilhar, os apoiadores naturais, como há não só nos partidos, mas fora deles também. Esses apoiadores espontâneos, eles têm plena liberdade ali para apoiarem, né, colocarem nas suas páginas, compartilharem as ideias daqueles candidatos que eles admiram. Agora, o digital influencer, se, né, como alguns casos aí foram relatados, ou em tese também a gente pode vislumbrar, estiverem recebendo dinheiro, aí tem que dizer quem que pagou e qual foi a fonte desse pagamento. Com que dinheiro foi pago? Se foi declarado? Não foi? Então, uma grande questão é essa. Ouvir essas pessoas, né? Isso eu vi que já está sendo apurado para saber quem é que está por trás desses pagamentos. No caso de notícias ruins ou notícias falsas, também é possível se checar a fonte, a origem, a polícia está preparada também para chegar até aquele endereço de IP e buscar a fonte daquelas notícias, que a pessoa pode também, simplesmente como um franco atirador, uma pessoa que não gosta da política, que vai votar nulo, começa a disparar contra todos os candidatos regulares. Como fica nesse caso, doutora? Então, é uma atribuição da Polícia Federal, né, prevista na Constituição, que a Polícia Federal é a Polícia Judiciária da União e ela atua nas questões em proteção da ordem política e social. Parece um conceito abstrato, mas não é. Na verdade, quando você fala em ordem política e social, você abrange ali dentro a questão eleitoral. Então, a PF apura os crimes eleitorais, exceto algumas questões que a Polícia Civil dá um apoio ali também no dia da eleição, por exemplo, e tal. Sim. Mas, em regra, é a Polícia Federal que faz essa apuração. Então, assim, em todas as unidades da PF, em todo o país, nas capitais, nas outras cidades, então, exemplo, São Paulo, a gente tem 15 delegacias no interior e no litoral. Essas delegacias sempre têm uma equipe, né, um delegado ali destacado, pelo menos, né, para cuidar dos casos eleitorais. E ali tem de tudo, né, todo tipo de apuração, há um grande número ali também de casos de apuração de caixa 2. Sim. Né, da declaração falsa da campanha, às vezes até partidos que na coleta de assinaturas para a criação do partido usaram ali pessoas que nem sabiam que o nome delas estava constando. Mas precisava falsas. Do X número de assinaturas para constituir o partido, então fizeram uso indevido. Isso é falsidade ideológica. Exatamente, então tem muitos casos assim, né? Então, no ano eleitoral a Polícia Federal é muito demandada, tem muitos casos. E também a questão da segurança, né, das eleições. Então, sim, alguns candidatos têm direito ali à escolta da Polícia Federal. Sim. Então, é uma missão nossa. E, então, assim, o que a gente observa? Muito se fala mesmo da questão das fake news. E o papel da Polícia Federal é muito importante, porque se constatado ali, como teve um caso, uma operação lá no Espírito Santo, a Operação Voto Limpo, Voto Livre. Então, o que acontecia? Eles pegavam a pesquisa eleitoral falsa e diziam que o candidato, como eu falei, o candidato fulano está indo bem na campanha. E aquela pesquisa era falsa. E aí descobriram quem era a pessoa que estava na origem ali daquela pesquisa. E aí fizeram busca e ele foi indiciado, está respondendo ao processo. Ele mais um outro rapaz do site. Então, assim, conseguimos, né, naquele caso concreto, identificar, né, os nossos colegas conseguiram identificar de onde estava partindo aquela notícia. Mas algumas vezes essa notícia está circulando só no WhatsApp, aí é um pouco mais difícil, mas dá para rastrear. É possível pegar. Rastrear. Que há uma ilusão, às vezes de que a internet é um território livre, anônimo e tal, e não é assim. Tudo que você faz deixa registro, deixa rastro. Agora, por deixar rastro, ter a vida aberta, isso também não é fonte. A gente está falando do momento da política, mas também já não é um palco para os crimes digitais, cibernéticos, se é que a gente pode falar assim, doutora. O que falar das pessoas que vão marcando por onde passam, vão deixando rastros, vão mostrando, aliás, muitas vezes o que não são, doutora. A gente sabe que tem muita mentira também. É a fake news própria. Tem pessoas que são fake news, né? O Facebook também tem muito fake booking. Pois o que falar para essas pessoas, inclusive, pelo fato de ali, de maneira inocente, estarem propagando notícias, se expondo e muitas vezes ali na frente também se tornando vítimas aí. Eu fico mais preocupada com crianças e adolescentes que fazem isso, porque o adulto, ele bem ou mal, ele sabe a medida, né, tem uma noção ali
dos perigos de ficar mostrando uma ostentação, de repente depois sofrer algum crime ali contra o seu patrimônio e tal. Sim. Então o adulto ele ainda tem esse discernimento. Mas eu fico muito preocupada com os casos que a gente via, né, no nosso dia a dia, que a gente ouve falar também. Muita criança que pede para a mãe às vezes está trabalhando e tal, quer dar uma distração para a criança, porque a criança hoje não quer ver televisão, quer ficar no YouTube. Tudo bem. Aí cria lá um perfil, de repente, no Facebook ou alguma rede social, já dá um WhatsApp para a criança. Mas libera a conta, né? E aceito e coloca a pessoa como um perfil. Exatamente. Como se tivesse também mais de 18 anos. E o menor de idade, ele não tem aquela maturidade para saber os perigos. Por mais que os pais falem, deem uma olhadinha de vez em quando, aquilo pode degringolar. E aí nós tivemos um caso prático muito interessante. Fizemos uma hackathon lá, uma maratona, para que os programadores, né, tinha vários, estavam inscritos numa competição, para ver quem fazia o melhor programinha ali, uma concepção, né, não chegou a fazer o programa, mas a concepção, um projeto de um programinha, um aplicativo, ou na área de combate à corrupção, ou na área de repressão aos crimes relacionados à pedofilia. Sim. E aí, eles, durante aquilo ali durou 24 horas. Então, durante a madrugada, quando eles estavam lá já colocando os conhecimentos em ação, tal, criaram perfis, fingindo serem crianças, já colocaram lá na rede social. Pescaram muitas crianças. Então, aí eles criaram um perfil de criança. Naqueles 5 minutos, já sofreram um assédio mais ou menos de 3 adultos. Oi, como você se chama? Ou seja, possíveis pedófilos já tentando se aproximar da tal da falsa criança que estava ali. Mas os pais tão zelosos hoje em dia falam, não se aproxime de estranhos, mas permite que o filho passe horas na frente do computador conversando com estranhos. Se expondo, colocando fotos ali e tal. Então tem que ter muito cuidado, né, com a divulgação da imagem da criança e pior ainda de deixar a criança online ali. Isso há um risco muito grande, porque depois eles marcam encontros ou às vezes eles falam para a criança, tira uma foto de tal forma, tal, quando vê, a criança pensa que é uma brincadeira, que é uma coisa que é normal, e ali eles se aproveitam e vendem aquelas imagens, né? Eu cito também uma operação recente da Polícia Federal, né, a Bravata, e também aproveitando esse contexto das eleições, que se não é um campo minado aí, também até estimulador do ódio, do preconceito às minorias. Isso tem acontecido também e as pessoas precisam ficar vigilantes, doutora? Isso é muito frequente também, justamente com aquele espírito que a pessoa acha que a liberdade de expressão ela é absoluta e plena, e aí esquecem que existe um limite também, né, que não podem sair atacando etnias, grupos religiosos, povos, pessoas de outras regiões do país. Então, eu me recordo na eleição passada, né, que até tinha uns casos lá, que as pessoas colocavam assim, saiu o resultado da eleição, daí falava assim, isso é culpa dos nordestinos. E você fala, nossa, que absurdo. Mas isso é incitação a um crime. Exatamente. De racismo, preconceito. Preconceito com as pessoas daquela região, né, que seria o Nordeste. Então, isso é um tremendo absurdo. Daí isso é investigado, é apurado também pela Polícia Federal, é uma das atribuições. Sim. Doutora, nesses 3 minutos, só para encerrar nossa conversa, eu queria as suas considerações finais e apreciação de uma ideia que se tem corrente, que é a questão da responsabilidade. Nesses tempos digitais, tempos fugidios, as coisas passam muito rápido e as pessoas parecem que não têm direito mais ao apagamento de suas memórias. A pessoa faz alguma coisa lá atrás, 20, 30 anos atrás, mas por conta das redes sociais, por conta da nuvem na internet, parece que aquilo é para sempre. Ele publica ali de maneira ingênua alguma coisa e esquece que aquilo tem, digamos, consequências. Eu queria que a senhora falasse um pouco do direito ao apagamento, direito à memória, mas a memória é sua, aquela que não deve ser compartilhada com mais ninguém. A privacidade e tudo isso, doutora, e suas considerações finais. A gente tem desde questões, né, isso que é importante pensar. Quando você coloca uma coisa numa rede social, você está fazendo uma projeção do seu ego, né? Uma vez um amigo estava me falando isso. E aí a sua vida, você passa por diversas fases, a adolescência, que você quer mostrar uma imagem para as pessoas, depois já está numa fase jovem, mais concentrada nos estudos, depois na fase adulta, profissional e tal. E uma coisa que você faz numa dessas fases e depois na outra você queira se arrepender, está lá registrado e fica, né? Ou seja, a internet é para sempre. É. Se a pessoa fala... aquilo apagou, tudo bem, o outro pode nem se lembrar mais. Se tira uma foto, você ainda pode rasgar a foto e jogar fora. Agora, se tira uma foto e coloca na internet, numa rede social, aquilo é para sempre. Tem que pensar bem no que está fazendo. Então, assim, é importante que a pessoa tenha maturidade, né? Não só em termos de idade, né? Acima dos 18 anos, mas assim, maturidade mesmo no uso dessa ferramenta tão importante que é a internet.
e que tente proteger também aquelas outras pessoas que estão ao seu redor, seus familiares. Então, há realmente pessoas que são pessoas públicas, né? Então, que colocam ali coisas que são importantes relacionadas ao seu trabalho, dentro daquele limite ali da sua esfera de trabalho. Mas é importante pensar que mesmo que por um acaso, eu já vi um caso assim, que uma menina teve a vida devassada porque tem aquela vingança de ex-namorado, de um namoradinho isso lá. Isso é crime também, tem que deixar bem claro. É crime, exatamente. Se e é passível de denúncia, a pessoa precisa denunciar. A pessoa não pode ficar quieta. Mas assim, mesmo que aconteça, o pior cenário que é esse, de um vazamento de imagens, da sua intimidade, ou até de fotos que depois a pessoa se arrependa, é possível reconstruir essa imagem da pessoa, né? Então, assim, muita gente fica deprimida, achando que não tem solução, mas a grande realidade é que é possível, sim, construir... E é possível se apagar também essa memória negativa que a pessoa não quer mais. Porque você construindo outras coisas boas, né? Então, que a pessoa se dedique lá ao estudo e tal, e mostre isso, então, e supere aquela imagem, né, ruim que foi feita antigamente, isso é possível. Nós vimos o caso de uma jovenzinha que passou por isso, mas ela conseguiu superar. Tanto que quando a gente intimou, ela falou, não, agora, doutora, eu já superei. Eu falei, ai, que bom. Superação e reparação também. Isso é importante dizer, que a pessoa pode buscar seus direitos na justiça. Exatamente. Doutora, muito obrigado por seus esclarecimentos. Volte mais vezes, foi um prazer conversar com a senhora aqui no estúdio da TV Alesp. Igualmente, obrigada. Eu conversei com a doutora Tânia Fernanda Prado Pereira, que é presidente do Sindicato dos Delegados de Polícia Federal aqui no estado de São Paulo, neste Por Dentro da Política Especial. Muito obrigado por sua audiência. Até a próxima oportunidade.